E aí galera, Titio na net de novo, estamos aí para mais um vídeo e hoje eu quero mostrar um pouquinho sobre a eletrônica para vocês. Estou aqui com um multímetro analógico, um medidor de ESR, um capacímetro e um multímetro digital. Temos aqui também alguns componentes eletrônicos. Tem um diodo simples, um diodo duplo, que todo mundo pensa que é transistor, um resistor, um BC548, transistor de baixa potência, um LED. Esses três aqui do meio são capacitores, esse grandão também é um capacitor, e esses dois aqui ó, são indutores. Então você tem que ter muito cuidado quando vê essa pecinha na cor verde lá na placa, tá? O símbolo dela é diferente, vai aparecer a letra L de indutor. Os dois são indutores, porém muita gente confunde isso aqui com resistor. E qual o objetivo desse vídeo, galera? Bom, esse vídeo é para tirar as dúvidas de algumas pessoas. A primeira dúvida que muita gente tem é o porquê que eu não consigo acender o LED com o meu multímetro. Então eu vou fazer um teste aqui do LED com esse multímetro digital. O multímetro digital está na escala de diodo e a gente vai testar o LED. Então aqui ó, colocou na escala de diodo, ponta vermelha de um lado, ponta preta do outro. Observe que o LED não acendeu. Vou inverter. Também não acendeu. Por que que esse LED não acendeu com o meu multímetro digital? É porque internamente na escala de diodo esse multímetro ele não tem tensão suficiente para acender esse LED. Alguns multímetros digitais têm tensão suficiente, outros não. Agora eu vou testar esse mesmo LED que aparentemente estaria estragado no teste do multímetro digital. Vou testar aqui no multímetro analógico. Então vou colocar a ponteira aqui no X1, tá marcando X1, e vou fazer o teste. Seguro com a mão e testo a ponteira na outra. Não acendeu, vou virar ao lado, inverter as pontas e ó, o LED que eu acharia que estava estragado está bom. Esse mesmo LED, pessoal, eu poderia testar ele no meu medidor de ESR. Para que serve o medidor de ESR? Bom, o medidor de ESR ele serve para medir a resistência interna do capacitor. Por que, pessoal, que tem que se medir a resistência interna do capacitor? Porque com o tempo ele vai apresentar uma capacitância boa e uma resistência interna alterada. Isso vai alterar o funcionamento do circuito. Então, como é que o pessoal testava o capacitor antigamente? Um capacitor como esse aqui, 470 micro, o pessoal vinha aqui, colocava na escala de X 100, zerava a escala, trisca o ponteiro, zera a escala, colocou no zero e vinha aqui na ponta dele, ó, descarregava ele. E aí você triscava aqui, ó. Quando eu triscar aqui nas pontas dele, o ponteiro ele vai ter que ir próximo ao zero, indicando que ele está recebendo carga. Quando ele encher, o ponteiro tem que voltar. Isso acontece muito rápido, ó. Mais uma vez, vou descarregar ele novamente, ó, para que você consiga enxergar lá o ponteiro. Ele vai carregar e depois ele volta porque já descarregou. Então era assim que os antigos testavam um capacitor. Só que essa técnica ela não era muito boa para capacitores de baixa capacitância.
Então é por isso que existe o nosso capacímetro. O capacímetro, ele é mais apropriado para medir capacitor. Então capacitor 470 micro, coloquei aqui, ó, na escala de 2000 micro, venho com a ponta preta no terminal negativo e a ponta vermelha no terminal positivo. E ele marcou para mim lá, ó, aproxima, ele tá marcando para mim 433 micro. A Titi, o capacitor de 470, por que tá marcando 433? É porque os capacitores, eles têm uma tolerância muito grande, de 20% para mais ou para menos, a depender do tipo de capacitor. Só que o que acontece, pessoal? O capacímetro, ele mede a capacitância, mas eu não conseguia ver o estado da resistência interna dele, a ESR. Então é justamente por isso que surgiu esse aparelhozinho, medidor de ESR. Como o terminal tá curto aqui, eu vou pegar um outro capacitor, tá? Então vamos aqui, ó, capacitor pequeno. Esse capacitor é de 1 microfarad. Vou colocar ele aqui, ó, vou medir no capacímetro novamente. Vamos ver quanto ele tá marcando. Tá lá, 1 microfarad lá no aparelho. Então agora eu vou colocar ele no medidor de ESR, tá? Aqui o medidor de ESR, ele tem os números lá, ó. Cada furinho desse tem um número 1, 2, 3 e do lado de cá tem 1, 1, 1. Para se o caso o componente tiver as pernas muito abertas. Então eu uso o 1 daqui, o 2 ou o 3 de lá. O que importa é que um terminal tem que estar num número e o outro terminal tem que estar no outro número. Então eu vou escolher aqui o número 2 e o número 1. Vou fechar aqui a garrinha e vou pressionar esse botão para fazer o teste. Ele mostra lá o capacitor de 1000 nano, que é a mesma coisa de 1 micro. E a ESR dele, ó, tá marcando 2.4 ohms. Então teria que olhar na tabela para saber se esse capacitor com essa capacitância e esse valor de tensão pode apresentar uma ESR de 2.4 ohms. Existem várias tabelas na internet para que você faça a comparação. Além de medir a ESR, esse aparelho ficou famoso porque ele mede várias outras coisas, né? Como eu já mostrei, o LED. Vamos fazer novamente o teste do LED. Abaixou e apertou. Além de acender o LED no teste, ele vai mostrar para mim qual o terminal do anodo e qual o terminal do catodo. Que nesse caso, o anodo é onde eu coloquei o número 1 e o catodo onde eu coloquei o número 2. Vamos testar outros componentes. Esse aqui é um transistor BC548. 3 terminais, então coloco 1, 2, 3, não importa a posição, o que importa é o número. O aparelho vai identificar a posição e vai mostrar para mim, ó, que se trata de um transistor NPN, onde o número 2 aqui no meu medidor é a base, o número 1 é o coletor e o 3 é o emissor. Ele identificou sozinho. Vamos medir outras coisas aqui. Tenho aqui um resistor de 1K. Vamos colocar aqui, ó. Escolher o 1 e o 2. Apertou e ele vai medir a resistência. Olha lá, 1015 ohms. Que é a mesma coisa que 1K. Temos aqui, pessoal, um diodo duplo. Parece um transistor, mas não, ele é um diodo duplo. Vou colocar aqui, ó, terminal 1, 2 e 3. Vou baixar a garrinha e vou apertar para fazer o teste. Observe o símbolo diodo duplo, onde terminal 1 e 3 são os anodos e o terminal 2 é o catodo central. Aqui um diodo comum,
Vou escolher o 2 e o 1. Ele é muito grande, pessoal, então eu vou ter que segurar com a mão aqui, ó, só para triscar lá os terminais. Eu vou apertar. Ele não encaixou direito. Vou ter que raspar aqui a pontinha dele para a gente testar novamente. Olha só, eu vou escolher aqui o 2 e o 1. Então 2 aqui embaixo, vou colocar até em diagonal, para que a gente consiga colocar ele corretamente. Diodo testado, pessoal. Terminal 1 é o anodo, que está desse lado aqui, ó, o 1, e aqui é o cátodo número 2. Esse aparelho também mede indutor, pessoal. Então vamos lá, vou encaixar aqui o indutor, vou escolher o terminal 1 e 3, vou baixar e apertar para iniciar o teste. Observe que ele mostra aí, ó, a indutância. Tá vendo? Terminal 1 e 3, que é o que eu falei, 2 está vazio, 0,21 mH. Tudo bem? Esse aqui, pessoal, é um capacitor diferente do que vocês estão acostumados a ver. Vocês estão acostumados com esse formato. Ele é um capacitor de 0,22 micro. Então eu baixo a escala aqui, ó, em 2000 ele não conseguiria medir. Eu modifiquei a escala para 2 micro e venho aqui, ó, coloco uma ponteira de um lado e outra ponteira do outro. E olha lá, ponto 21, ou seja, capacitor de 0,22 micro, marcando no meu capacímetro. Então, pessoal, quero chamar a atenção de vocês, ó, para esse fato aqui. Observe que muita gente pensa que isso aqui é um transistor, só por olhar o formato dele e ver que tem 3 terminais. Como a gente testou aqui, ele é um diodo duplo. Então isso confunde muita gente. Ah, titio, toda vez que eu ver 3 terminais é diodo duplo? Não. Olha só. Eu tenho esse aqui na minha mão, que é um diodo duplo. Esse aqui, que é muito parecido com ele, ó. Olha só. 7805. Esse aqui já é um regulador de tensão, um CI regulador de tensão, que muita gente pensa que é um transistor também. Já esse outro aqui, ó, praticamente o mesmo formato, é um 2SD2396. Esse sim é um transistor. Então, transistor, regulador de tensão, diodo duplo, tá? Só para que vocês se atentem que não é só olhar o formatinho preto com 3 pernas e sair dizendo que é transistor. Isso acontece com os pequenos também, tá? Eu tenho aqui, ó, um BC548, que é um transistor de baixa potência, mas poderia ser um 7L05, retificando, poderia ser um 78L05, que seria um regulador de tensão de 5 volts, poderia ser um TL431, que é um CI, amplificador de erro de fonte chaveada. Poderia ser ainda um LM35, um sensorzinho de temperatura. Então não é só olhar isso aqui e sair testando como se estivesse testando um transistor. Você tem que olhar o código, jogar no Google, verificar o datasheet para você ter a certeza daquele componente, o que ele faz, qual a tensão que ele recebe, qual a sua função no circuito. Outra coisa que a gente tem que se atentar é ao tamanho, tá?
o tamanho, olha só, dos capacitores. O tamanho dos diodos. Esse aqui é um diodo de uma espessura maior do que vocês estão acostumados a ver. Ao tamanho dos transformadores, ó, tamanho desse aqui. Olha só o tamanho desse aqui, pessoal. Vamos botar um do lado do outro, ó. Você vê a diferença. Vou pegar um terceiro. Olha só o tamanho desse aqui, pessoal. Então, quanto maior a potência do circuito, maiores serão seus componentes, suas trilhas. Trilhas grossas passa maior corrente. Trilhas grossas, trilhas finas. Trilha fina passa pouca corrente. Olha o tamanho dessa pecinha aqui, ó. Nesses pontinhos pretos eu tenho vários resistores. Esse aqui dá quase 3 de um dele, ó, que também é um resistor. Então, se você acha que esse aqui é grande, olha esse branquelo aqui, ó. Isso aqui é um resistor. Um resistor de 3,3 ohms de alta potência. Ele suporta até 10 watts. Olha o formatinho dele aí, ó. Então, pessoal, qual era o intuito desse vídeo? O intuito era mostrar para vocês os vários aparelhos, as características de cada um, para que serve. Existe muito mais aparelho, cada um com sua função específica, mas eu queria mostrar especialmente esses 4, né? Mostrar que nem sempre um aparelho vai conseguir identificar todas as falhas em um componente. Observe que esse aqui mostrou um LED com defeito, esse aqui já mostrou um LED funcionando, o mesmo LED. Chamar a atenção de vocês para o formato dos componentes, para que vocês não se atrapalhem achando que o componente é um transistor, se é um regulador, se é um sensor de temperatura, e chamar a atenção também para a questão dos tamanhos. Quanto maior o tamanho, geralmente nós temos uma maior potência. Se gostou, deixa o joinha, se não é inscrito, se inscreva. Em breve teremos novos vídeos como esse. Um abraço, tchau, tchau.